algumas pessoas, viajar de avião é uma grande aventura. Para outros é um processo tedioso e estressante. Se esta é a sua primeira vez, ou se você é um viajante frequente, preste atenção ao que tenho para lhe dizer. Veja agora, coisas que acontecem com seu corpo quando você viaja de avião. Os longos períodos de tempo que passamos sentado durante as viagens nos aviões pode fazer com que o sangue se acumule nos pés, nos tornozelos e nas pernas. Além disso, as companhias aéreas possuem assentos de classe econômica com espaço limitado. Fato esse, que faz com que os passageiros mantenham as pernas em posições incômodas. É óbvio que as companhias aéreas preferem mais assentos do que ter assentos mais confortáveis. Durante a viagem, não fique sentado. Caminhe pelo corredor pelo menos uma vez a cada hora. Faça movimentos das pernas enquanto está sentado. Exercícios simples que podem ajudar a melhorar a circulação. Evite usar roupas muito apertadas durante o voo. Certifique-se de beber muito fluidos para melhorar a circulação. Se você acha que a comida que é servida no avião não é apetitosa, a culpa não é necessariamente das companhias aéreas. Acontece que o sabor dos alimentos se modifica devido às condições do ar no interior do avião. Neste momento, os sabores de um delicioso prato de macarrão, e até uma dose de vinho, pode parecer insípido. A percepção do cheiro e do sabor mudam quando estamos a 10.000 metros de altura. Esse fenômeno é devido à baixa pressão e à umidade do ar no interior da cabine de passageiros. Nessas condições o nariz fica seco, e desta forma os sentidos do paladar e do olfato são alterados. Por outro lado, os sabores não são alterados em alimentos como o queijo, tomates e carne com molho de soja. Quando estamos no interior do avião, algumas funções do corpo humano são alteradas. Isso inclui a produção de saliva, que desempenha um papel importante na prevenção da placa bacteriana. Devido às condições de voo, não produzimos a mesma quantidade de saliva. Desta forma as bactérias vão se acumulando no interior da boca, e seu hálito pode ficar um pouco ruim. Para diminuir esses efeitos indesejáveis, mantenha-se hidratado, e leve algumas gomas de mascar. Mesmo que a cabine seja pressurizada, a pressão interna é muito menor que ao nível do solo. À medida que o avião sobe, o ar dentro de nosso corpo se expandirá, e isso provavelmente fará com que você sinta alguma dor abdominal. Esse efeito pode ser observado em pacotes de batata frita. Depois de alguns minutos de voo, o pacote de batata fritas aumenta tanto que pode até estourar. Você terá também problemas com seu ouvido, pois à medida que o avião sobe, o ar se expande criando uma pressão dentro do canal auditivo. Normalmente, essa pressão desaparece por si só. Se você se sentir incomodado, chupe algumas balas, faça um bocejo, ou peça para a aeromoça emprestar um par de copos descartáveis para que possa colocar nos ouvidos. Desta forma a pressão irá se normalizar, e você poderá seguir sua viagem tranquilamente. Se o seu voo durar mais do que 4 horas, e dependendo de qual parte do avião você estiver sentado, o seu ouvido pode ser prejudicado sem você perceber. Durante estas viagens, muitas pessoas escutam músicas com fones de ouvido em volume muito elevado. O ruído dentro da cabine do avião oscila entre 80 e 90 decibéis, atingindo níveis mais elevados durante o pouso e a decolagem. Isso em si, já é superior ao nível recomendado para se evitar problemas de saúde. Então, se adicionamos um alto volume de música, poderemos prejudicar o nosso sistema auditivo. Desta forma procure não ouvir músicas em volume excessivo, especialmente durante o pouso e a decolagem. Ao ficar por muito tempo sentado durante o voo, o nosso metabolismo fica lento. Além de inchar os pés, a falta de mobilidade também pode levar à constipação. A comida que é servida pelas companhias aéreas possui pouca quantidade de fibra alimentar. Desta forma o seu problema será potencializado. Será que isso é proposital? Se durante o voo seus olhos, pele ou boca estiverem secos, é muito provável que você está desidratado. O ar no interior do avião é quase tão seco como o de um deserto. Além disso,
A circulação de ar irá absorver a umidade da sua pele e poderá secar seus olhos, garganta e nariz. Para evitar isso, tente beber bastante água antes, durante e após o voo. Quanto maior o tempo de voo, e mais próximo do Polo Norte voamos, maior é a radiação cósmica que nosso corpo recebe. Por exemplo, em um voo de Washington para Pequim, o passageiro pode receber a mesma dose de radiação que receberia em uma radiografia de tórax. Os especialistas dizem que para os turistas essa exposição à radiação não representa nenhum problema, mas isso deve ser levado em conta se você faz parte da tripulação, ou se realiza voos com muita frequência. É possível que ao voar, você tenha dor de dente. No interior de nossos dentes existe um tecido rígido chamado dentina. A dentina não é capaz de se adaptar às mudanças de pressão. E isso pode causar uma intensa e repentina dor de dente. É importante mencionar que isso é um fato raro de acontecer em dentes saudáveis. Mas em dentes sensíveis ou com cárie, você poderá experimentar essa sensação de dor. Dentes em mau estado apresentam ar no interior de sua cavidade. Ao mudar a pressão do ar, este se expandirá por não ter aonde ir, pressionando o nervo e causando intensa dor de dente. Se possível, vá ao dentista antes de viajar, especialmente se você tiver um dente em mau estado. A descompensação horária faz com que muitas pessoas se sintam cansadas, confusas, e em geral não podem trabalhar bem depois de um longo voo. Quanto mais fusos horários você cruzar, mais distúrbios irão aparecer em seu corpo. Os sintomas físicos incluem náuseas, confusão, tontura e problemas gastrointestinal. Se o seu voo durar mais de 6 horas, evite consumir alimentos com cafeína e álcool. Se for possível, ajuste seus horários de acordo com o país para o qual você está viajando, para não chegar tão cansado ao seu destino. De acordo com especialistas, 6 horas de diferença equivale a um período de aclimatação entre 2 e 3 dias. Você não quer ficar como um zumbi durante suas férias, então é importante começar a aclimatação o mais rápido possível.